Ele faz aquele barulhinho e vai embora. A gente olha que ele faz as curvas e vê paisagem, vê coisa verde, bonita. Ainda hoje eu lembro o som dos trilhos, das rodas de ferro passando no trilho, que quando ele passava na emenda do trilho, fazia um barulho peculiar, né? Então, como tem várias emendas, era um som constante, é um som que fica na memória, né? Além das locomotivas, né? Cada locomotiva apitava diferente, cada locomotiva tinha um jeito diferente de falar, né? No passado, os trens teciam histórias pelos trilhos, uma sinfonia de vapor e metal que ecoava pelos vales e cidades adormecidas. Suas locomotivas deslizavam graciosamente sobre os trilhos, criando um ritmo hipnotizante que embalava passageiros e sonhos. O trem normalmente naquela época, além de ser a parte comercial, econômica, existia também a parte por exemplo, o pessoal do colégio do colégio dos padres aqui, do São Paulo, eles viajavam, quando ia fazer viagem, levavam os alunos embarcados no trem. Existia muitas coisas, por exemplo, o cara vinha receber a namorada que via de viagem, ou a namorada vinha receber o namorado que estava chegando, porque viajava de trem, na época ônibus não tinha muito, né? Então tinha sempre aqueles encontros na estação, românticos, etc. Era na minha época de criança e na minha juventude, era praticamente o único meio de transporte, pelo menos o transporte coletivo da nossa região com Blumenau, né? Blumenau e até Itajaí. Todo mundo que tinha que fazer alguma coisa a Blumenau ou a Rio do Sul era sempre de trem, não tinha outro jeito. No trem tinha dois tipos de vagões, o de primeira classe e o de segunda classe. O de segunda classe, os bancos eram de madeira, de sarrafo, onde, dependendo que o trem ia para um lado ou para o outro, o banco virava, né? Então, onde que era a frente, virava as costas e assim por diante. E o de primeira, que era estofado, né? Também virava de um lado para o outro. E a gente embarcava no trem, vinha o rapaz que pegava o bilhete, a gente furava para dizer que estava paga a passagem. Aí vinha um senhor que vendia pastel, sonhos, né? Eu nasci aqui na Escura, toda a vida, desde que eu era criança, toda a vida de trem, ia para Varno, ia para Indaiá, ia para Ibirama, que eu tinha minha avó em Ibirama, daí eu ia com a minha mãe, então a gente não tinha para onde ir, né, os domingos. Então nós embarcava aqui na estação e ficava lá um pouquinho na estação de Varno. Ali a gente conversava com os amigos de lá e não demora, então o trem vinha, daí a gente embarcava naquele de novo e isso era muito, muito nossos passeios domingos. Em 1960 nós fomos morar no Ilse. Nós não tínhamos muito assim conhecimento com o trilho, porque nós não morávamos perto. E então nós tínhamos que cuidar muito das criações por causa do trem. O trem não para. Um dia veio o trem, mas veio o trem assim, veio fora da hora. O trem. Procurar o boi, nada. Aí nós saímos correndo, saiu eu achei a mãe. Um para um lado, outro para o outro. O maquinista fez assim. Ele estava passando na beira do trilho. E tinha o barranco, né? Tem o barranco e o trilho. Ele estava passando ali, o trem passou, ele nem. Em 1909, já com praticamente 50 anos de existência da colônia Blumenau, havia necessidade de trazer para a região do Vale meios melhores de transporte. E na época, em 1909, já a ferrovia era a grande modernidade mundial.
Então, empresários blumenauenses, eles começaram a fazer movimentos para trazer a ferrovia ao Vale do Itajaí, acreditando que poderia melhorar muito o desenvolvimento dos pequenos núcleos coloniais que existiam ao longo do Vale do Itajaí. Então, a primeira estação de Ascura era uma agência assim, uma pequena sala do agente e a sala de espera dos passageiros. Mais tarde, aumentada, tá? A estação aumentou bastante. Então, essa ferrovia foi dotada de locomotivas pequenas. Os vagões tinham apenas um eixo em cada ponto do vagão. Então, essa ferrovia praticamente tirou as comunidades ao longo do Vale do Itajaí do marasmo dos transportes, de carroça e de cavalo, que era o transportador da época. Se levava às vezes 2 dias de viagem entre vamos falar até de Ascura a Blumenau. E o trem passou a oferecer velocidades de 20 km por hora, até 30. Meu bisavô, que ele foi um dos aventureiros que veio e foram para Guaricana. Ele teve um monte de filhos. E o meu avô, na época, ele ia a Blumenau, na Tafona. Tafona é o lugar onde eles moía o milho para fazer polenta, né? Ele ia na Tafona, levava 30 quilos de milho nas costas e ia a pé. Depois veio que melhoraram as picadas, aí alguns iam com cavalo, burro, a coisa assim, né? Para levar nas costas, para não levar aquele peso. Quando eles vieram para cá foi em 1876. Eu estava falando aí, já em 1909 já tinha a ferrovia. Então você via o avanço que foi isso aí. Para a região foi uma maravilha. A estação inicial de Ascura, como dito, foi bem espartana, mas logo os engenheiros da ferrovia eles perceberam que Ascura tinha potencial, né? Então, todas as pequenas vilas em redor de Ascura, hoje bairros possivelmente, Ascura é muito vasto também, se olharmos a questão territorial, mandavam muitas cargas por trem. Então, Ascura, pelo menos existe nos relatórios da ferrovia, embarcava muito arroz e fumo, tabaco. Então, logo Ascura cresceu. Evidentemente que a região era muito pequena, ainda comercialmente falando, industrialmente falando, ou agriculturalmente falando, a agricultura era pequena. Era mais ou menos a 6ª, 7ª estação em termos de arrecadação. Meu avô materno trabalhou na ferrovia. Meu pai depois trabalhou na ferrovia. Eles eram chamavam de guarda-fio. Eles trabalhavam no serviço de comunicação. O irmão do meu pai era ferroviário e meu avô era chamado mestre de linha. Depois meu pai era agente de estação. Meu tio trabalhou também como agente de estação, como guarda-chave. O meu marido tinha 2 tios que trabalhou na estrada de ferro também, que era o Leopoldo Bassani e o Leôncio Bassani. Eles trabalharam na estrada de ferro. Naquele tempo eles eram guarda-fio. E Oscar Barcelos continuou algumas obras que estavam em andamento na construção da ferrovia. Entre elas, a reconstrução ou a reforma, ou uma construção nova para a estação de Ascura, que já estava naquele tempo ultra debilitada. Aqui era a estação. A estação ela era grande, tinha uma rampa enorme, tá? Então a rampa começava de lá, vinha mais ou menos até aqui. Então essa região aqui passava as 2 linhas. Essa casa que aparece aqui era uma casa que estava em construção. Praticamente 90% dela, 95% dela estava pronta. Foi quando a estrada de ferro fechou. Mais para frente era a casa do agente ferroviário, que era para ser do meu pai, que meu pai ia morar. Aqui tinha a parte que pertencia ao barbeiro. Aqui o seu Bassani tinha, a gente vinha cortar o cabelo, meu pai vinha fazer a barba, etc. Essa casa aqui pertencia à dona Fausta Danfovo. Então aqui era um hotel antigo, né? Na época que eu vim morar para cá, em 61, já não tinha mais hotel. Só tinha as portas, vê que essa porta ainda é daquela época, tá? O pessoal vinha de trem, parava no hotel aqui, né? Para depois seguir viagem. Muitas vezes a pessoa vinha aqui, fazer compra, vender e tal,
ficava no hotel e seguia a viagem. Já em tempos mais recentes, da década de 50, 60, os trens já eram consideravelmente grandes e a ferrovia ela tinha que aos poucos se adaptar a certas modernidades, tá? Por exemplo, o conflito entre a rodovia, mesmo não asfaltada, mas já a Estrada Velha, hoje conhecida como Estrada Velha, tinha muito movimento de caminhão, tá? Então, a ferrovia e a rodovia eles conflitavam muito. Depois da Segunda Guerra Mundial, os caminhões e automóveis começaram a ser muito melhorados, né? Com a política do rodoviarismo que começou a existir no Brasil desde 1946, o conflito entre a nossa ferrovia e então rodovia SC-23, que é a precursora da BR-470, isso aí começou a ficar bastante complicado. No trecho de Ascura, principalmente, a rodovia e a ferrovia passavam muito perto uma da outra. Então, em 1962, iniciou-se a retificação a partir da estação de Ascura, descendo para a região da IUSE. A primeira retificação que aconteceu foi na estação, onde a estação teve melhorado o seu pátio. E na direção de IUSE, a primeira grande obra foi, então, em frente à igreja luterana. Então, aqui era o viaduto onde passava o trem, aqui em Ascura. Essa parte onde tem o barro, que você vê ali, ó, abaixo do viaduto, era onde passava a linha de trem. O trem passava por ali. Era uma linha só, que seguia para Varno. Então, essa parte aí foi coberta de barro, né? Esse relevo todo aqui é diferente, porque na época era outro relevo. Então, aqui provavelmente foi aterrado. E ali era onde passava, o trem ia para Indaial, ou vinha de Indaial também. Infelizmente, depois de 1964, a determinação governamental foi de que se suprimisse essas obras, elas foram suspensas e nunca mais foram retomadas, porque a BR-470, que já estava em vias de construção, federalizada, a SC-23 era uma rodovia estadual, mas foi federalizada com o BR-470 já na década de 60. Ela passou a ter o bom gosto e o bom gosto da comunidade, praticamente, e os políticos estavam encantados, então, com essa nova opção, esse novo modal, onde se podia andar a 80, 100 km por hora. Lamentavelmente, o nosso trem foi desativado, essas grandes obras de retificação não serviram para nada. O trecho Ascura, IUSE e Varno foi todo aberto praticamente. O bom pesquisador ainda pode hoje em dia, se tiver olho clínico para isso, ver os cortes que foram feitos na época, né? Quantos colonos se desenvolveram conseguindo mandar a sua produção do interior até Blumenau e de lá para outros rincões? A ferrovia, ela foi a fonte da vida socioeconômica da região toda.